E a proposta do Grupo City para comprar o Bahia de R$ 1 bilhão de hoje do canal do Nicola vai trazer bastidores da maior SAF da história do futebol brasileiro. Bora te atualizar também sobre o Wallace, volante que é pretendido pelo Flamengo, é especulado no Palmeiras, onde é que ele vai jogar no próximo ano. Por falar em futuro, quero trazer detalhes sobre uma declaração de Pedro Raul, admitindo quais são suas ideias para a próxima temporada. Para completar, Rafinha não vai bater uma meta de renovação de contrato automático no São Paulo. Isso significa que ele está saindo? Falo também sobre o Cruzeiro que prepara o anúncio de um patrocínio maior do que o seu rival Atlético. Por último, bora falar sobre a seleção brasileira e também sobre as últimas do mercado. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo fim de semana a todos e sem perder tempo, queria contar antes de passar as notícias que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nesse sábado, que tal apostar na vitória da Espanha contra a Suíça pagando R$ 1,52? Já o empate no jogo entre República Tcheca e Portugal paga R$ 3,64. Para completar, tem Sérvia e Suécia, vitória da Sérvia pagando R$ 1,86. Também gostaria de sugerir que você apostasse na vitória da minha Portuguesa contra o Marília, R$ 1,94. Vou colocar um bom dinheiro na vitória da minha Lusa. Tem ainda São Paulo e Avaí nesse domingo, Santos e Atlético Paranaense na terça-feira, os dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Para aproveitar essas e outras opções, na 1xBet é super simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Rússia. O diretor do Zenit, o Alexander Medvedev, afirmou que até esse momento ninguém do Corinthians o procurou para tratar sobre a compra do Yuri Alberto. Na quinta-feira, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, havia assegurado que vai fazer todos os esforços para manter o centroavante no próximo ano. Bora contar também que Rodrigo Riepe, que é empresário do colombiano Juan Quintero, que interessa ao Vasco, o Juan Riepe está no Rio de Janeiro e já se encontrou com os representantes da 777, ele foi apresentado ao projeto do Vasco, mas a negociação só vai adiante assim que o Vasco conseguir a confirmação da volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Por falar em volta, queria contar que ontem, em casa, o Londrina acabou derrotado por 2-0 para a Ponte Preta, resultado espetacular para o Cruz Maltino. Bora falar também sobre Santos e Bielsa, as negociações prosseguem e o Santos admite otimismo depois da primeira conversa. Mas é bom lembrar que as partes nem começaram a falar sobre valores. Então acho que tem bastante etapa a ser percorrida, continuo não acreditando muito nessa história. E você, acha que o Bielsa pode pintar no peixe? Para completar o giro de notícias, contar que o Neymar, depois da vitória da seleção brasileira, se recusou a responder sobre Mbappé. Perguntaram sobre a parceria entre ambos. O Neymar perguntou se era do Mbappé que ele estava perguntando. A resposta foi sim. O Neymar decidiu encerrar a entrevista e foi embora. Quero contar também que a minha Lusa joga no Canindé, como eu já contei para vocês, contra o Marília. Confronto marcado para as 3 da tarde, a partida de ida das semifinais da Copa Paulista. E a expectativa da diretoria é de pelo menos 10 mil pessoas no Canindé, ingressos a R$10. Tem ainda promoções para torcedores com menos de 12 anos e mulheres vestindo a camisa da Lusa não pagam ingresso. Vou falar também sobre Vitória ou Figueirense. Um desses dois times vai se juntar ao ABC e garantir acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Confrontos desse grupo serão decididos na tarde desse sábado. O Vitória, que é o vice-líder, tem 8 pontos, visita o Paysandu, enquanto o Figueirense, que tem 6 pontos, pega o ABC como mandante. O ABC já subiu com 11 pontos, o Paysandu com 3 pontos já não tem mais chance de classificação. Para arrematar o giro de notícias, contar que o Cuiabá se sagrou na noite dessa sexta-feira campeão brasileiro aspirantes. Vitória por 3-2 de virada em cima do Red Bull Bragantino dentro do seu estádio. Bora mudar de assunto e falar a respeito da seleção brasileira. 3-0 em cima de Gana, penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. O Marquinhos marcou um gol, os outros 2 gols marcados pelo Richarlison. Direito a 2 assistências do Neymar. E a notícia que envolve a seleção é de que o Brasil tem, desde o fim da Copa do Mundo de 2018, o melhor aproveitamento do mundo entre todas as seleções. Brasil que disputou 49 jogos após o Mundial da Rússia, com 36 vitórias, 10 empates e só 3 derrotas. O aproveitamento brasileiro nesse período é de 80% dos pontos. 106 gols marcados, 18 gols sofridos,
não tomou gol em 33 desses 49 jogos, ou seja, não tomou gol em quase 70% das partidas. Aí você vai falar, Nicola, mas não enfrentou nenhuma seleção europeia durante esse período. É verdade. Até porque as seleções europeias se fecharam em uma série de competições que elas disputam. Mas, fato, é número. O Brasil tem o melhor desempenho, o melhor retrospecto, o melhor aproveitamento de pontos desde o fim do último Mundial. Antes de mudar de assunto, eu quero que você use agora mesmo o espaço para comentários para dizer onde é que você acha que o Brasil chega na Copa do Mundo. Eu acho que a final vai ter Brasil e França e hoje aposto mais no Brasil do que na França. Hora de falar sobre a grande bomba dos últimos dias no futebol brasileiro. O Grupo City ofereceu R$1 bilhão para a aquisição de 90% das ações da SAF do Bahia. Esse número foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Bahia pelo próprio Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City. Ele está no Brasil, mais especificamente em Salvador, para cuidar dos últimos acertos entre as partes. Esse 1 bilhão vai ser distribuído da seguinte maneira: 500 milhões de reais para a compra de atletas, 300 milhões de reais para o pagamento de dívidas e 200 milhões de reais para infraestrutura, categorias de base e capital de giro. O contrato é espetacular, é a melhor oferta de um grupo de investimentos a um clube brasileiro que se transformou em SAF. Só para lembrar que Botafogo e Cruzeiro foram vendidos sob a intenção de investimento de 400 milhões de reais. Mais recentemente o Vasco repassou suas ações, 70% das ações, por 700 milhões de reais, e agora surge essa proposta de 1 bilhão por 90% das ações do Bahia. O Conselho Deliberativo ainda precisa aprovar, depois os sócios também aprovam e aí tá tudo certo para que o Grupo City se torne dono do Bahia. Só para completar algumas outras informações importantes. Nesse contrato de 200 páginas, há a previsão de uma folha salarial mínima de 120 milhões de reais por ano, mais ou menos 9 milhões de reais por mês, ou 60% da receita bruta da SAF, o que for maior. Isso significa que o Bahia não terá durante todo o período de contrato uma folha inferior a 9 milhões de reais. É legal contar também que a primeira SAF no Brasil que inclui o pagamento integral da dívida com o dinheiro do investidor. Todas as outras não tratavam sobre o pagamento para zerar as dívidas. E aí vale lembrar que o Bahia é quem tem menor dívida na comparação com o Vasco, com o Cruzeiro e com o Botafogo. Para arrematar de vez essa história que é bastante importante. 2,5 milhões de reais anuais estão previstos para serem destinados da SAF para a Associação do Bahia. E aí é legal contar também que as camisas 1 e 2 do Bahia terão de ser preservadas e estarão em 70% dos jogos do time na temporada. Haveria a criação de uma terceira camisa azul, que tem a ver com o Bahia, mas tem muito mais a ver com o Grupo City, e essa camisa poderia ser usada em 30% dos jogos restantes. O hino, o escudo, o brasão e as alcunhas, todas preservadas pelo Grupo City. Para mim, um excelente negócio. O Bahia deu muita sorte, acabou sendo escolhido pelo principal grupo de investimento do futebol em todo o mundo. Você concorda, discorda? Use o espaço para comentários e emita a sua opinião. Bora falar agora sobre o volante Wallace, 27 anos de idade, velho sonho do torcedor e dos dirigentes rubro-negros. Ele quase se mudou para o Flamengo na metade do ano, só não aconteceu porque a Udinese insistiu, pediu mais e o negócio acabou melando. Você sabe que o João Gomes pode ser negociado na próxima janela de transferências. O Real Madrid e o Liverpool parecem ser hoje os clubes mais interessados no volante do rubro-negro. Até por isso, o nome do Wallace segue na pauta do Flamengo, mas isso vale tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, que também virou alvo de especulações nos últimos dias. Queria contar para vocês que o Wallace é titular absoluto da Udinese, que faz excelente campanha nesse início de temporada lá na Itália. O Wallace jogou os 7 jogos do time no campeonato italiano. Ele só foi preservado no jogo da Copa da Itália, onde em geral os titulares acabam não sendo utilizados. E nesses 7 jogos da Udinese no campeonato italiano são 5 vitórias, 1 empate e só uma derrota. O time é o terceiro colocado com 16 pontos, 1 ponto atrás do Napoli e da Atalanta, que somam 17. O contrato do Wallace com a Udinese só termina em junho de 2024, ou seja, para tirá-lo de lá, vai precisar haver a concordância do time de Udine, que na última janela de transferências exigia entre 9 e 10 milhões de euros. Pro Palmeiras, por essas cifras, a gente pode descartar. Em relação ao Flamengo, haveria a possibilidade de um acordo se a Udinese baixasse um pouquinho a sua pedida,
algo na casa dos 6, no máximo 7 milhões de euros. O Flamengo utilizaria parte da grana que pode faturar com o João Gomes para contratá-lo. Mas continuo suspeitando que uma proposta concreta pelo João Gomes venha apenas na metade do ano que vem, na janela mais quente do futebol europeu. O Real Madrid não costuma fazer investimentos de 30, 35 milhões de euros fora da grande janela, janela de verão. Não é muito natural que essa proposta grande, pesada, chegue na janela de inverno para eles. Prometo ficar de olho nessa história para atualizar vocês. Antes, só contar o que disse uma pessoa do Palmeiras sobre as especulações que envolvem o Wallace e o Verdão. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, o empresário dele está tirando para todo lado, uma hora vai acabar acertando. Ainda perguntei, então tá bom, então ele pode ir para o Palmeiras? E a resposta dessa minha fonte alviverde foi, abre aspas, não faz nenhum sentido imaginar o Wallace no Palmeiras hoje, fecha aspas. Só para completar sobre o Palmeiras, lembrar que o Jailson nas últimas horas acertou com o Palmeiras a renovação do seu contrato, o vínculo terminaria em dezembro desse ano e foi estendido por mais uma temporada. Jailson, que não joga há um tempão, se recuperando de um problema no joelho, ele passou por cirurgia e agora tem mais uma temporada garantida no Palmeiras. Quero falar sobre Pedro Raul, talvez o mais badalado jogador em atividade no futebol brasileiro, não vai ficar no Goiás, esse já é líquido, e certo o próprio presidente do Goiás revelou em entrevista aqui ao canal do Nicola. Ele pertence ao Caxias Rei Sol. Recentemente contei para vocês que o Corinthians é um grande interessado, dá até para dizer que é o mais animado para contratá-lo, já abriu negociações com o time japonês. A grande dúvida é se o Pedro Raul continuaria no Brasil ou se aceitaria ofertas de fora, o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, a Cremonese da Itália, o Auxerre da França, entre outros, já haviam tentado contratá-lo na janela da metade do ano. Pedro Raul deu uma entrevista importante nessa sexta-feira à TNT Sports, falando sobre a sua ideia para 2023. A frase é a seguinte, abre aspas, esse assunto vou deixar para o fim do ano, para onde é que ele vai. Mas meu objetivo é ajudar a manter o Goiás na Série A. Agora começa a parte mais importante. Mas quero sim continuar no futebol brasileiro. Quero dar um salto na minha carreira, mas falar sobre algum time específico vou deixar para o fim do ano, fecha aspas. Pedro Raul está alinhado com seus representantes, com Márcio Bittencourt e com Henrique Spezzari. A ideia do trio é deixar para falar sobre transferência, sobre um novo clube, um pouquinho mais para o fim da temporada. A preocupação é de criar uma situação ruim com o Goiás, que foi extremamente importante, abrindo espaço para o atleta. Corinthians, Internacional, agora falam em Cruzeiro. O que eu posso assegurar para vocês é que um representante do atleta me contou que dos grandes, somente o Palmeiras não havia buscado informações sobre o artilheiro do Brasileirão. Bora mudar de assunto e tratar sobre um tema bastante importante em Minas Gerais. Paulo Vinícius Coelho, PVC, afirmou que o Cruzeiro está bem perto de anunciar um contrato de patrocínio master maior do que o do Atlético Mineiro, seu grande rival, que está na Série A, brigando por títulos e tudo mais. A revelação foi feita ao longo dessa sexta-feira. O PVC disse o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro promete anunciar nas próximas semanas o terceiro maior contrato de patrocínio de camisa do Brasil. Isso não inclui a Crefisa, mas vai pagar mais do que os sites de aposta estão pagando para Atlético e Fluminense. Ele se refere a Betano, que é a patrocinadora master tanto do Galo quanto do Flu. Os patrocínios de Atlético e Fluminense giram entre 15 e 10 milhões de reais. Recentemente o Galo renovou seu contrato e conseguiu ampliá-lo para 15 milhões. O Flu ganha na casa dos 10 milhões de reais. Eu já havia dito para vocês alguns meses atrás que a ideia do Ronaldo era ter um patrocínio master de no mínimo 23 milhões de reais. Só que na oportunidade o Cruzeiro só tinha como previsão a disputa da Série B. Com o retorno à primeira divisão, é de se imaginar que a pedida seja maior, e o fato de ter Ronaldo como dono da SAF e um grande garoto propaganda, acho que isso se torna um grande atrativo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com duas fontes do Clube Mineiro e ambas asseguraram que não estão autorizadas a comentar sobre o assunto, só para arrematar envolvendo o Cruzeiro. Com a possibilidade de aumento do patrocínio, o Cruzeiro estima ser capaz de faturar uma receita de 300 milhões de reais para a próxima temporada. Muito melhor do que nos outros anos de Série B, quando teve apenas 100 milhões de reais de receita. Quero mudar de assunto mais uma vez para falar sobre Rafinha, lateral direito do São Paulo, que não conseguirá bater a meta para ter seu contrato renovado de forma automática.
quando o Rafinha se acertou com o São Paulo, ficou combinado que se ele atingisse alguns gatilhos, algumas metas, o vínculo dele seria estendido de dezembro de 2022 para dezembro de 2023 de forma imediata. Para isso, o Rafinha precisaria participar de 60% dos jogos do São Paulo ao longo do ano de 2022. Com um detalhe importante, para contabilizar cada jogo, ele precisaria estar em campo por pelo menos 45 minutos. O que falta para que o Rafinha bata essa meta? Ele precisaria participar de 9 dos 12 jogos que o São Paulo ainda faz daqui até o fim do ano. Aí você fala, não, ainda dá, né? Mas a julgar pela forma como o Rogério Ceni tem utilizado o Rafinha, é inviável imaginar que ele participe de 9 dos últimos 12 jogos por pelo menos 45 minutos. Só para exemplificar, nos últimos 7 jogos, Rogério Ceni colocou o Rafinha para atuar em 3, 2 como titular e outro por 45 minutos. E em 4 partidas o Rafinha nem saiu do banco, assistiu durante toda a partida, durante todo o jogo, na condição de reserva. O Igor Vinícius é hoje o titular absoluto. E eu também me pergunto se valeria a pena para o São Paulo manter o Rafinha para a próxima temporada, faturando na casa dos R$400 mil por mês, para tê-lo como reserva do Igor Vinícius, com detalhe de que a cada mês que passa ele vai ficando mais velho e com menos capacidade financeira. Os defensores da permanência do Rafinha entendem e lembram que ele tem um papel importante no vestiário, é um cara de boa ascensão em relação aos outros e tem dado bons exemplos. Mas essa discussão vai ficar um pouquinho mais para frente, que eu queria contar para vocês é que só um milagre vai permitir que o Rafinha participe de 9 dos 12 jogos por pelo menos 45 minutos. Você renovaria o contrato do Rafinha para a próxima temporada? Não renovaria? Em que condição você faria isso? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, tá? Dos 4 jogos em que ele nem saiu do banco de reservas, Rafinha assistiu aos jogos do banco contra Fortaleza, Flamengo e nos 2 confrontos decisivos da Copa do Brasil. Da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais à tarde com outras informações importantes, beleza? Abraço, tchau!